nossa live. Hoje uma live muito especial, né? Então, vou iniciar aqui no YouTube também a nossa live do dia 23/8 de 2023. Sejam, então, muito bem-vindos à série de lives Telemedicina na Prática. E aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade utilizando a telemedicina. Eu sou Asdrubal César, sou médico, especialista em medicina de família, professor universitário, e eu utilizo a telemedicina desde 2020. E o tema de hoje é como utilizar a telemedicina na medicina do trabalho. Tá? Esse tema é bem interessante, bem importante. E muitos colegas têm dúvidas sobre esse tema, e para essa live eu fiz um convite aqui muito especial para um médico especialista em medicina do trabalho, Dr. Ricardo Seba, que eu tenho a satisfação de estar recebendo hoje aqui no Instagram, no YouTube, nessa live. Ele que é meu amigo de turma, né? Nós nos formamos juntos, né? E aí a internet tem isso, né? De aproximar novamente aí os amigos, os colegas de turma. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa live e eu deixo aqui para você se apresentar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito, Asdrubal. É um prazer enorme eu estou aqui participando da sua live. Você que está consolidando a telemedicina no Brasil, você está sendo pioneiro nessa divulgação, nessa mentoria. E é um prazer falar sobre medicina do trabalho, é um tema bastante restrito, né? A gente vai falar um monte de coisa técnica aqui, mas é importante para os esclarecimentos. Falar um pouquinho do meu momento atual. Você está me ouvindo bem, Asdrubal? Sim, aqui está perfeito. Para você, está tudo bem? Tá, tudo bem por aqui. Falar um pouquinho do meu momento como médico do trabalho. Eu estou trabalhando em algumas empresas bem legais aqui no Rio de Janeiro, entre elas a BIP Saúde, que é uma empresa, é a maior empresa de saúde domiciliar do Brasil. Ela leva para a casa do cliente tecnologia e carinho humano. Ela faz vacina, exames laboratoriais e está em franca expansão. É uma startup aqui no Rio. Duas Legal. Empresas de eletricidade, uma delas é a Light, que é uma centenária. Ela cobre 31 municípios aqui no Rio de Janeiro. E estou na Enel Green Power também, que são energias renováveis, energia eólica. É bastante forte essa empresa, é uma marca italiana. E estou no Rio Galeão, né, que é o aeroporto mais charmoso do Brasil. Agora está voltando ao protagonismo no cenário do turismo no Brasil. O governo está fazendo umas adaptações para ele voltar a ser protagonista aqui do Brasil. Então, falei um pouquinho de mim, né? Eu sou médico do trabalho, tenho título de especialista em medicina do trabalho pela ANANT, pela Associação Médica Brasileira. Gosto do que faço, eu estou há mais de 16 anos fazendo isso. E vou falar um pouquinho para vocês, bater esse papo descontraído aqui com o meu amigo. Valeu, obrigado, Ricardo. Isso aí. Pessoal, quem está aqui no Instagram e quiser vir para o canal do YouTube, Telemedicina na Prática no YouTube, lá tem uma caixa de chat também, a gente pode interagir lá, tá? E a gente foca mais ali na câmera ali do YouTube, que é onde vai ficar gravado aí depois para vocês também compartilharem e outros colegas assistirem. Então, vamos começar, né, Ricardo, falando sobre o que não é possível fazer via telemedicina na especialidade de medicina do trabalho, né? E aí, a grande questão, né, é o exame ocupacional. Vou deixar você comentar um pouco sobre isso. E, recentemente, você participou da elaboração de uma diretriz, né? E, então, o que não pode ser feito? Depois, pessoal, não fiquem desanimados com o que não pode, porque a gente vai falar o que pode ser feito e é muito legal. Mas vamos saber o que não pode ser feito primeiro, né? Perfeito. Eu podia responder isso muito rápido, mas eu vou contextualizar um pouco. Isso, legal. O médico do trabalho, ele lida com as relações entre trabalho, saúde e doença. Então, o exame ocupacional, estou falando do exame ocupacional, ele é um instrumento que ele é utilizado para abordar essas relações, juntamente com o estudo do local de trabalho. É feito um PGR, que o médico do trabalho nunca deve ficar longe disso, ele nunca deve aceitar um documento PGR e fazer seu PCMSO sem conhecer o local de trabalho. Então, a gente vai juntar estudo do local de trabalho, análises epidemiológicas da estrutura organizacional,
somado ao exame médico ocupacional. A propedêutica tem a estrutura anamnese clínica e anamnese ocupacional, exame físico e considerações diagnósticas. A gente sabendo dessa contextualização, eu vou responder sua pergunta. A gente não pode fazer os exames ocupacionais por telemedicina. Eu digo isso nesse momento. Nesse momento, nós não encontramos evidências que o exame por telemedicina, que o telediagnóstico pode substituir o exame presencial, o exame ocupacional presencial. Não encontramos evidências. Logo à frente eu vou falar quais são essas evidências, qual foi o estudo utilizado, mas por esse motivo a gente não recomenda que seja feito o exame ocupacional. Quais são os exames ocupacionais para quem não está muito familiarizado? É legal esclarecer, né, exatamente o que é o exame ocupacional e qual é o fim dele, né, no final, para o pessoal entender por que esse tipo de exame não pode, só esse, né? Perfeito. Lembrando sempre, né, que a gente está falando de exame ocupacional. Os exames ocupacionais, eles são norteados pela NR7, que é o exame admissional, que é feito antes do trabalhador começar o seu exercício, a exercer a sua profissão em uma empresa. O exame periódico do trabalho, que ele depende do tipo de risco que o colaborador tem. Dependendo desse risco, ele pode fazer exames semestrais, anuais, depende da periodicidade. Os exames de retorno ao trabalho, que é quando o colaborador, de alguma maneira, ele fica afastado da empresa por mais de 30 dias, ele tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. O exame de mudança de risco, quando há alguma alteração de função, que tem alteração do risco de exposição do colaborador, ele é obrigado a fazer esse exame. E no final do ciclo dele na empresa, o exame demissional. Esses são os exames ocupacionais aos quais eu me refiro em relação à telemedicina. Tá? Então, respondendo a sua primeira pergunta. Isso aí. Então, só para a gente fazer uma revisão, são os exames que geram um atestado de saúde ocupacional, que é o famoso ASO, né? Que é o exame admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho. Esqueci algum? Mudança de risco. Atualizou essa nomenclatura são agora. São 5 ASOs, né? Que existem, né? Isso. Ah, tá. Viu? Ainda estou afiado né? Afiado na medicina do trabalho. Você é bastante antenado. Muitos não, só esqueci um. Então, tá legal. Então, pessoal, essa é uma especificidade, né? Que é o exame ocupacional. Então, está envolvido também, de certa maneira, com uma perícia, né? Que está sendo feita naquele trabalhador. E, por isso, né? A necessidade, né? E o entendimento que, no momento, não se pode fazer o exame ocupacional para emissão de ASO por telemedicina. Mas agora a gente vai falar do que pode fazer, que é muito interessante também, porque a medicina ocupacional, a medicina do trabalho, não se restringe à emissão de ASO, tem muitas outras coisas para serem feitas, né, Ricardo? Perfeito. E aí vamos falar um pouquinho, porque existe uma outra diretriz que já foi elaborada também pela associação ANAMAT, né? Associação... ANANT. Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Isso. Então, essa outra diretriz diz o que é possível ser feito, né? E é uma diretriz muito legal. Você pode falar um pouquinho para a gente do que pode ser feito na medicina do trabalho, por telemedicina? Posso, sim. Essa primeira diretriz, que ela amplia, né, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode utilizar dessa tecnologia para a medicina do trabalho, ela foi a primeira diretriz que foi com o professor Chau, da USP. Eu pude participar desse grupo, né, com ele mentoreando, com ele norteando, para a gente falar especificamente da medicina do trabalho e o que a gente pode fazer. Essa diretriz atual, a gente fez um estudo. Nesse grupo, como autores, estava o presidente da ANANT atual, a ex-presidente da ANANT, a Rosilene, o professor Bernardo, da USP, e o Léo, a Miriam, todos da ANANT. Então, a gente pôde avaliar, né? Foram 13 mil artigos, Asdrubal. A gente avaliou esses 13 mil artigos em média. Esses artigos eles foram retirados do Medline, do Embase,
do Google, da escola. A gente avaliou esses artigos em conjunto. Foram selecionados 284 artigos. Desses 284 artigos, nós não encontramos evidência de que o exame por telemedicina substituiria com a eficácia, com a acurácia, o exame ocupacional que a gente precisa. Que a gente precisa dar esse apoio ao colaborador, ao trabalhador. A gente precisa dar essa segurança. Então, a gente não conseguiu. O tipo de estudo que a gente utilizou foi o estudo transversal. Tivemos algumas palavras-chave, né? O paciente era o trabalhador em exame ocupacional. A intervenção, que é o pico, né? Intervenção era o exame físico por telemedicina, comparação com o exame físico presencial. O desfecho, diagnóstico ou suspeita diagnóstica. A gente não teve restrições com o idioma e era texto completo ou resumo com dados. Esse é um resumo dos critérios de elegibilidade desses artigos que a gente fez. A síntese, né, dessa evidência. A gente não encontrou evidência comparada ao exame ocupacional regular, que é o padrão presencial, e o mesmo exame feito por telemedicina. A gente encontrou várias evidências, sim, pontuais, de áreas ou topografias isoladas. Pele, olhos, orelhas, sistema nervoso, né? Isso aí você pode dar aula aí para a gente, né? Que esse é o seu propedêutico. Isso aí. Você, professor de semiologia, você... Então, nesse momento, eu fico repetindo nesse momento, porque tudo pode mudar, a tecnologia pode se aprimorar, ela pode dar essa segurança para a gente. Mas, nesse momento, a gente não recomenda o telediagnóstico para o exame ocupacional propriamente dito, né? Sim. Agora, falar de coisa boa, né, que você perguntou. Agora vamos falar da outra diretriz técnica, que é aquela diretriz de setembro de 2022, né? A diretriz que fala do que é possível fazer na medicina ocupacional, medicina do trabalho, por telemedicina. Então, é uma diretriz que ela vai falar aí sobre o uso da telemedicina dentro da especialidade, né? Lembrando que o que a gente falou até agora, o que não pode ser feito é exame ocupacional para emissão do ASO, né? Do atestado de saúde ocupacional. Então, a gente está frisando bem, é quase que uma live aula, né? Aqui está sendo bem aula mesmo, bem legal. Né, Ricardo? Então, vamos falar dessa outra diretriz, né? Oi? É uma liturgia agora, desse momento, né? Vamos repetir. Isso, vamos revisar e repetir. E vamos falar dessa outra diretriz que fala justamente das outras práticas que estão dentro da medicina do trabalho, que muita gente também não enxerga, né? Porque vocês também não ficam lá, não é só exame ocupacional para emitir ASO, né? Tem todo outro aspecto da especialidade que muita gente não enxerga. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. O que pode ser feito, Ricardo? Perfeito. Eu não sei se tem médico do trabalho aqui, né? Mas a gente sofre muito. Você é médico do trabalho? É aquele médico que faz o ASO, que faz o documento? Sim. Isso faz parte do nosso trabalho, mas a gente não vive disso, a gente não faz só isso, né? A gente faz muita coisa. Isso aí. Só assim, resumindo, né? A telemedicina, ela não se resume somente à teleconsulta, né? Mais ou menos 7 modalidades aí definidas pelo Conselho Federal de Medicina. Teleinterconsulta, quando médicos consultam outros médicos. Telediagnóstico, o paciente envia o laudo de exames aos médicos. Telecirurgia, que não é o nosso caso, não é o meu caso, pelo menos, mediada por robôs. Telemonitoramento, o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Teletriagem, avaliação dos sintomas do paciente. Teleconsultoria, consultoria entre médicos, gestores e outros profissionais para prestar esclarecimentos sobre procedimentos administrativos. Por que eu falei isso? Porque agora eu vou falar todas as oportunidades que o médico do trabalho tem para utilizar essa tecnologia. Isso. Tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades. Porque esse tipo de tecnologia aproxima o médico do trabalho do colaborador. O médico do trabalho ele tem a oportunidade de participar do clima organizacional. Ele não é um médico punitivo, não, ele é um médico agregador.
E a gente tem que vestir essa camisa e tem que seguir esse caminho. O que pode ser feito? Triagem referenciada. O médico do trabalho pode triar. Ele pode fazer uma teletriagem em pacientes crônicos. Eu tenho uma hipertensão, uma diabetes, foi prescrito um remédio pelo médico especialista, eu vou acompanhar esse paciente, vou perguntar como é que ele está, se ele tem sintomas. Uma teleconsulta de pré-avaliações, por exemplo, riscos psicossociais, para os colaboradores da gente que trabalham em altura, que entram em espaço confinado, para os mergulhadores. Eu posso fazer um questionário, existem diversos questionários que eu posso aplicar por uma teleconsulta. Eu posso fazer, o médico do trabalho, ele pode fazer uma teleconsultoria, ele pode avaliar toda a documentação pericial que vem do INSS, eu posso apoiar o meu colaborador que necessita de afastamento acima do 15º dia de afastamento. Eu posso orientar, juntar documentos, indicar. Eu posso homologar atestado médico, Asdrubal. Você vai receber um atestado médico e você vai fazer a gestão do absenteísmo. A gente não só recebe o atestado médico, a gente tem uma análise crítica de todos os atestados que a gente recebe. Essa análise crítica ela vai fundamentar a gente até para promover a saúde, dependendo de um escalonamento. Quais são os principais fatores que afastam em tal gerência? Uma gerência é mais crítica, oferece o maior risco para o empregado. O que eu posso fazer? Quais são os principais motivos de afastamento? Nessa gestão desse absenteísmo, a gente pode identificar diversos fatores, até uma liderança tóxica, por exemplo, até um ambiente de trabalho hostil, com cadeiras não econômicas. A gente identifica tudo fazendo uma boa gestão. Eu posso fazer, eu vou citar, eu acho que eu já falei uns 10 aqui, eu vou citar. Pode citar, fica à vontade. Redução de peso, eu já falei do vínculo, né, com o médico do trabalho, eu posso otimizar essa aderência dos trabalhadores aos programas de saúde oferecidos. Sim. Esse ponto da aderência, Ricardo, só para complementar, tem estudos mostrando, né, aí no caso a gente está falando da medicina ocupacional, aderência aos programas, né, de medidas preventivas, promoção de saúde dentro das empresas. Mas já tem estudos aqui do Brasil, feito com pacientes diabéticos, eles compararam o telemonitoramento desses pacientes com outros que não eram monitorados por telemedicina, e se viu que os grupos que tinham monitoramento por telemedicina atingiram níveis de hemoglobina glicada melhores do que o grupo que não tinha o telemonitoramento. Então, a telemedicina, ela traz isso que você está falando, dessa proximidade, no caso da ocupacional do médico do trabalho com os funcionários, né, com os trabalhadores, mas traz a proximidade do médico com o paciente no acompanhamento. Aí o paciente adere melhor às medidas de mudança do estilo de vida, adere melhor à terapêutica medicamentosa e, no final, tem um resultado melhor no controle de uma doença crônica, por exemplo, que seja a diabetes, ou até a gente tem visto também na obesidade, no tratamento do tabagismo, né? E que são questões que também permeiam a medicina ocupacional. Porque, por exemplo, uma empresa que você diagnostica que tem vários tabagistas, isso vai refletir no futuro em afastamento do trabalho, doenças crônicas, né? Então, a medicina ocupacional, ela faz também esse trabalho, né, da promoção de saúde dentro das empresas, né? Com certeza. Quem não gosta de atenção, Asdrubal? Todo mundo gosta de atenção. Uma atenção diferenciada, uma ligação de um médico, um envio de uma mensagem, tudo isso aumenta essa acreditação do paciente com o médico, com o tratamento, a gente perguntando como é que foi a consulta, tudo isso influencia. Uma área da medicina do trabalho que muitos médicos do trabalho desconhecem é que a gente pode interferir na sinistralidade do plano de saúde. A medicina do trabalho, ela conhece o perfil epidemiológico de todos os colaboradores daquela empresa, elas conhecem a estrutura daqueles trabalhadores, a estrutura da empresa. Com isso, a gente pode promover
ações de conhecimento, de como utilizar, onde ir, quando ir, a utilização do plano de saúde, a gente otimiza essa utilização e a gente consegue reduzir, por consequência, por boa utilização, não é pedir para o colaborador não utilizar o plano. A gente orienta a maneira correta de se utilizar o plano de saúde e a gente reduz a sinistralidade do plano de saúde, que é um grande ofensor dentro de uma organização. É um dos principais ofensores. Quando tem renovação de plano de saúde, fica todo mundo de cabelo em pé em uma empresa, porque é caro. E o colaborador... E até as regras da ANS é interessante, né? Porque as operadoras de plano de saúde, para fazer um aumento do custo lá para quem está pagando, tem que acompanhar, por exemplo, a inflação e tal. Mas quando é a empresa, é de acordo com a sinistralidade da empresa, que eles fazem o reajuste. Então, daí a importância dessa questão da gestão, né? Dessa carteira de pacientes da empresa e o plano de saúde, né? E aí a medicina ocupacional entra nessa linha da medicina ocupacional, como a gente falou, empresarial, como é que é? Tem um outro nome também, né? Corporativa, né? Que a gente utiliza. Corporativa, isso. Eu mesmo trabalho para uma grande empresa que faz essa gestão, né? Que eu faço telemedicina para essa empresa e a gente faz todo esse acompanhamento utilizando a medicina primária, atenção primária, né? Atenção primária à saúde por telemedicina, mas é corporativo, porque é para um grupo de pacientes e tem um médico coordenador, que é um médico do trabalho, que também acompanha toda essa gestão do atendimento dos pacientes, né? Excelente. A gente tem que ter muita oportunidade. Eu queria participar de outra live com você para falar mais sobre medicina. Então já está marcado. Já está marcado. Vamos fazer outra. A gente consegue, né, como médico do trabalho, entrar em quase todos os ambientes da empresa. A gente entra no jurídico, no RH, a gente tem fino trato com todos eles, porque a gente apoia em quesitação para caso de passivo trabalhista, a gente apoia numa interpretação de algum pleito, a gente pode apoiar numa persistência de plano de saúde para um colaborador que vai se aposentar. São amplas as atividades do médico do trabalho, que não só o ASO. O médico examinador, ele apoia muito a medicina do trabalho e muitos deles têm conhecimento, leem o PCMSO. O que eu posso pedir aqui, né, para os médicos do trabalho, para os médicos examinadores? Sempre tenham atenção, façam um exame físico diferenciado, preocupado, atencioso, porque você pode pegar ali precocemente uma patologia ocupacional. Você pode fazer um exame, uma avaliação ortopédica do membro superior e identificar que esse colaborador está iniciando uma patologia. Ele tá dando sinais ali que a empresa está deixando ele doente. Com isso, a gente entrando precocemente, tratando precocemente e adequadamente, a gente reduz. Aí eu falar de redução porque é um tema bastante importante e tá na época dessa renovação, Asdrubal, por isso que eu estou falando bastante de sinistralidade. Sim. A gente consegue evitar que esse colaborador vá diversas vezes para uma emergência com dor. Eu posso direcionar o tratamento dele para um ortopedista, especialista em membro superior, e ele vai pular essas etapas. Por isso que o médico do trabalho ele é importante. A gente tem que estar próximo do colaborador. Estando próximo desse colaborador, quem ganha todo mundo. A empresa ganha produtividade, a empresa ganha em performance e em custo, né, também. Agora tem mais coisas. A gente pode fazer teleinterconsulta, troca de opinião entre médicos, feedback de exame complementar, telemonitoramento nos casos de reabilitação profissional. Vem o paciente da gente que foi reabilitado pelo INSS, a gente tem que avaliar todo o posto de trabalho para onde ele vai, se as restrições impostas pelo órgão previdenciário estão condizentes com o local de trabalho que eu vou proporcionar para esse colaborador. Eu posso fazer uma teleinterconsulta
para avaliar nexo causal e abrir ou não uma CAT. Né? Para quem não sabe quem é CAT, é um comunicado de acidente de trabalho, que é papel do médico do trabalho apoiar nisso também, avaliar o nexo. Tem mais, assim, eu disse que eu ia falar mais de 10, né? Já falou, acho que mais, né? Tem bastante. Isso aí. Teleconsultoria para avaliação de PCD. Como é que você pode fazer isso, doutor? Você recebe o laudo, você avalia o laudo, você faz uma teleconsulta com esse candidato, com esse proposto colaborador da empresa, a gente avalia e identifica se ele é enquadrável ou não nos critérios do Ministério. Então, falei aqui em resumo, como que a telemedicina pode ser aplicada na medicina do trabalho. E isso é diário na nossa vida. Para quem faz medicina do trabalho da maneira que eu faço, a gente tem que estar bastante antenado, bastante ágil, porque perder tempo, nesses casos, a gente pode perder prazo previdenciário, prazo de retorno ao trabalho. Então, a gente tem que ficar bastante atento mesmo. Até a doutora Marina Costa, aqui, comentando no Instagram, né, um olhar atento do médico do trabalho faz muito diagnóstico de doenças silenciosas que impactam no trabalho e na vida pessoal do colaborador. Né? Isso aí. A gente consegue, Asdrubal, uma boa avaliação médica, né, assim, pensando na parte assistencial e na parte corporativa. Problemas cardiológicos, a gente pode identificar precocemente com a simples ausculta dentro do ambulatório. Né? Existem diversas maneiras. Existem colaboradores que não têm acesso a uma medicina, e o médico do trabalho é o único médico que ele tem, dependendo da região de onde ele se encontra. A Enel, ela tem colaboradores nos interiores, né, do Nordeste, de Minas Gerais, de difícil acesso. Então, às vezes, esse contato que a gente tem com o nosso colaborador, ele é o único contato que o médico olha no olho, que o médico conversa. Então, por isso que a gente tem que valorizar mesmo. E sabe que, assim, a oportunidade que, às vezes, o paciente tem de ir ao médico é justamente nos exames ocupacionais. Muitos, ainda mais homem, né? O homem não se cuida muito, né? A gente sabe que o homem... A gente até antes da live começar, a gente estava conversando aqui em off, nós aqui, né? E a gente comentando que a gente mudou, né? Muita coisa no estilo de vida. Isso também pode dar outra live aí, né? Que nós homens, eu falo agora que não se cuidava, né? Agora a gente está se cuidando. Mas muitos homens ficam 3, 4, 5 anos, às vezes, sem ir ao médico, e quando tem um exame ocupacional, ele tem que ir lá para entrar numa empresa, né? Alguma coisa assim, e aí ele passa no médico. Por isso que também tem essa questão, né, do exame ocupacional presencial, porque é uma oportunidade de um médico avaliar ele, fazer uma ausculta cardíaca, medir a pressão, fazer o exame físico dele completo, e, de repente, identificar alguma situação que nem, às vezes, é relacionada ao trabalho, né? É uma outra situação de saúde que precisaria uma atenção e, de repente, ia estar passando despercebido, né, em outro momento. E Ricardo, eu acho que também aí, você que é do Rio de Janeiro, né, tem uma experiência larga aí, né, em medicina do trabalho aí no estado do Rio de Janeiro, as questões aí, né, o Rio de Janeiro tem muita empresa petrolífera, né, muita empresa offshore, né, que tem as plataformas, embarcados, né, a telemedicina também é muito aplicada nesses casos, né? Com certeza, ela apoia bastante. Imagina o custo que é você descer um colaborador que está com uma dor embarcado, né? Eu nunca presenciei isso, mas eu tenho relatos de amigos. Então, por isso que a telemedicina ela está sendo aplicada há muito tempo nesses colaboradores embarcados. Eles fazem todos os exames ocupacionais deles em terra, né, na base, e passam por uma criteriosa avaliação para poder embarcar. Caso tenham algum percalço, algum sintoma embarcado, eles têm acesso a uma equipe de saúde que pode fazer um link direto com o médico da base, com eletrocardiograma, com ausculta pulmonar, com
a imagem do paciente ali. Essa é uma maneira do médico fazer uma triagem para desembarcar ou não um colaborador desse setor. É uma maneira que assim, utilizaram para não descer desnecessariamente e nem permanecer desnecessariamente. Então, o médico consegue dar esse apoio por telemedicina. E quando a gente está falando de embarcar ou desembarcar o trabalhador de uma plataforma, envolve um helicóptero para ir lá. Isso agora, gera alguns custos. Isso aí, é muito custo. Imagina se é um trabalhador essencial ali, que é aquela peça fundamental, né? Imagina o custo todo em cima disso. Então, a telemedicina ela faz essa aproximação e dá esse direcionamento para esse médico, para essa equipe de saúde que cuida desses colaboradores que embarcam. Isso é fundamental. Muito legal. E aqui, pessoal, eu deixei aqui no chat do YouTube, tá, pessoal? Quem está aqui no Instagram, quiser ir lá no canal Telemedicina na Prática do YouTube, já aproveita e faz a sua inscrição, né? Também temos que fazer aqui a parte youtuber, né? Eu recomendo. Se inscreve no canal, dá uma curtida, compartilha, né? E eu deixei lá no chat o link para uma das diretrizes que a gente citou, que é aquela diretriz de 2022, de setembro de 2022, dizendo o que pode ser feito por telemedicina, que o Dr. Ricardo muito bem explicou aqui para a gente, né, nessa live aqui, que é uma live aula, né, de medicina ocupacional e telemedicina também. E depois eu vou deixar na descrição do vídeo também, né, esse mesmo link. Ricardo, aquela outra diretriz que você participou, né, da elaboração dela, que você citou, é exatamente sobre o exame ocupacional. Aquela diretriz, ela já foi publicada, porque você me mandou ali, era um pré-print, né, eu acho? Isso. Aí eu não divulguei. Quando é que eu posso divulgar? Ela está prestes a ser publicada na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Quando for publicada, eu já te mando o link. Isso. Então, pessoal, aqui em primeira mão, olha, vocês tiveram uma informação pré-print aqui, né? Pré-publicação sobre essa nova diretriz que o Ricardo participou, sobre o exame ocupacional e a telemedicina. E assim que estiver disponível na revista de Medicina do Trabalho, a gente tiver o link, eu vou deixar também na descrição desse vídeo no YouTube, tá bom? Com prazer. Isso aí, Ricardo. E Ricardo, foi tantas já mensagens, né, e esclarecimentos importantes, né? Então, aqui, ó, a gente, só para fazer a revisão aqui, não pode emitir ASO, as testadas de saúde ocupacional, o exame ocupacional, por telemedicina na medicina ocupacional. Mas isso é uma questão. Aqui o Ricardo mostrou pelo menos 10 outras situações ou mais de uso da telemedicina na medicina ocupacional e que é permitido e que é eficaz e que está validado, né? Isso que é importante a gente falar. Que aproxima o médico dos colaboradores. Isso. Melhora esse clima organizacional, ele se sente acolhido, adere mais ao tratamento. É super necessário. Isso aí. Então, e hoje também a gente tem outra questão, né, dessa aproximação. Temos muitos trabalhadores hoje em home office, né? E eu mesmo atendo vários que estão ali no horário ali dele de trabalho, ele faz o agendamento da consulta assistencial dele e ele faz lá o atendimento direto lá da casa dele também, né? Então, é ganho para todo mundo, né? Ele não precisa se deslocar, a empresa também está ali fornecendo o benefício para ele, né? Então, mantém esse trabalhador, vamos dizer assim, com qualidade de vida, com saúde, né? Então, todo mundo está ganhando, né, com isso, né? Sem pegar trânsito, sem perder HH, mantendo a performance dele na empresa, perdendo pouquíssimo tempo. Isso aí. E como é que, antes de deixar o teu contato aqui, você quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo, final aí, além da mensagem que você já deu muito bem também, que medicina do trabalho não é só ASO, essa é a mensagem mais importante também da noite. Sempre, assim, provavelmente aqui tem pessoas que não são médicos também, né? A gente pode falar de uma maneira mais ampla. Sempre exijam qualidade em todo o atendimento que vocês procuram. A telemedicina, ela chegou
está sendo implantada no Brasil há alguns anos e é o nosso futuro e o nosso presente, né, Asdrubal? Já é o presente, ela veio para ficar. E cada vez mais o paciente ele tem que exigir qualificação técnica do médico que está atendendo. Sempre. Ela tem que ser bem tratada. A telemedicina, apesar de ser à distância, o médico entra na casa do paciente. Então, assim, o paciente ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir bem com essa teleconsulta também, e sempre exigir o melhor do médico que está ali atendendo. O paciente, ele estica essa régua, ele deixa essa régua lá para cima, o paciente bem informado. Então, sejam bem informados e procurem sempre o melhor tratamento para vocês, em qualquer área. E na medicina do trabalho, para os médicos do trabalho que possam assistir o nosso bate-papo aqui, não se restringam a fazer só um ASO, a atender rapidamente aquele paciente para fazer 6 pacientes por hora. Essa não é uma medicina de qualidade e o paciente não merece isso. A gente sempre tem que pensar na qualidade de vida, na saúde, na prevenção do nosso trabalhador. Legal, Ricardo. Muito legal a tua mensagem final aí. E também, né, o que o Ricardo comentou, né, é importante o médico que quer fazer telemedicina se capacitar para fazer telemedicina, porque tem as suas peculiaridades, coisas que nós não aprendemos lá na faculdade, porque a gente está num processo de introdução da telemedicina no Brasil. E a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, ela coloca lá que é importante o médico se capacitar para utilizar a telemedicina. Então, essa é uma mensagem complementar aqui que eu deixo. E, Ricardo, quem quiser falar contigo, né, trocar uma ideia aí sobre medicina do trabalho, né, colegas médicos que querem acompanhar aí também o teu trabalho, você pode deixar aí o teu contato de redes? Perfeito. Eu me comunico bastante com colegas através do meu LinkedIn. Ricardo Seba, MD. O Seba é esse que está no link, é SEBBA. Ali eu recebo contato de uns colegas, posso esclarecer algumas coisas, pego dicas também. Então, esse é meu meio de contato, nesse momento. MD. Ricardo Seba, MD, no LinkedIn. Tá certo? O Ricardo é bem corporativo, né? Ele tem o LinkedIn, que é a rede social da corporação. Olha, sou muito criticado, tá? Pelos meus aqui de casa, pelos meus cunhados que são modernos. Sou muito criticado. Já eu entro nessa. Já. Sim. Finalmente. Não, legal. E também você vai ter uma participação também no Congresso aí de Medicina do Trabalho, né? Sim, eu fui convidado para falar sobre gestão em saúde corporativa no próximo Congresso Brasileiro, que vai ter agora de 22 a 25 de novembro em Porto Alegre. Mais ou menos perto, né? Você falou que não é muito perto aí de você, não. Mas quem sabe se tu tiver com tempo aí e quiser vir comer um churrasco aqui em Chapecó, eu asso a carne. Aí. Obrigado pelo convite. Tá certo. Ricardo, muito obrigado mesmo aí por essa aula que você nos deu aí, né, sobre a medicina do trabalho e a telemedicina. Aqui temos também um comentário aqui, né, de vários colegas que estão nos acompanhando no Instagram, bastante gente, né, muita gente também aqui também no YouTube. Um colega comentou que a clínica é soberana, né, a anamnese é fundamental para o direcionamento de conduta, a tecnologia é muito bem-vinda para a dinâmica das consultas, também concordo, né? O que é importante, eu sinto, Ricardo, que de 2020 para cá, muitos colegas mudaram, assim, a visão que eles tinham da telemedicina. Lá em 2020, eu lembro quando eu falava que fazia telemedicina, me olhavam assim, atravessado às vezes, sabe? Mas como, né? Sem exame físico e tal. E hoje, os colegas entenderam, a maioria dos colegas já entendeu que a telemedicina é uma ferramenta da medicina, né? E todas as especialidades, elas têm oportunidade de usar a telemedicina, algumas com algumas peculiaridades, que nem a gente discutiu hoje, né? Que tem algumas coisas que não pode fazer, mas várias outras coisas que podem, né? Então, por isso, o bom senso, a capacitação que é importante, e
a tua bagagem também de experiência como médico do presencial, ela reflete muito bem na telemedicina também, né? Então, é isso aí, né? Bem que conta aqui que o Eduardo comentou, Paulo Roberto Seba também aqui tá deixando um abraço para você, Ricardo, né? Pessoal que tem até advogados assistindo, né? Uma advogada de Goiás também, parabenizando aqui pela live, pelo trabalho. Muito obrigado, advogado, né, de Goiás, né? Mas, pessoal, quem não assistiu tudo, lá no YouTube vai estar gravado, vocês podem assistir. E aqui no Instagram também fica, tá certo? Então, Ricardo, mais uma vez, cara, muito, muito obrigado. Eu fico, assim, lisonjeado e emocionado quando tem um amigo lá da turma, né, da nossa turma de medicina, e a gente compartilhando, e também, né, fico muito feliz aí que eu acompanho aí você também, e o sucesso aí que você tem na sua carreira, na tua vida familiar aí também. Fico muito feliz em ver tudo isso aí acontecendo, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Asdrubal. Adorei, me chama para mais. Estava meio nervoso aqui nessa minha primeira vez, mas gostei muito. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado aqui, o pessoal do Instagram. Vou encerrar aqui no Instagram e depois aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal do YouTube.